Bem-vindos a mais um episódio de O que a Casa Gasta, um podcast do Instituto Mais da Liberdade, onde estou eu, Pedro Alves e o João Pinto. E olá. Hoje está aqui connosco Carla Costa Reis. Que é, basicamente, a senhora alojamento local. Exatamente. Deste país. Olá, boa noite. Uma figura amada por uns, odiada por outros, acredito eu. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. A primeira pergunta é logo óbvia, que é, tem sido muito duro dar a cara pelos senhorios? É uma espécie de Martim Muniz a tentar manter a porta aberta para entrar mais pessoas para os alojamentos locais do Martim Muniz? Não, por acaso o difícil é garantir que não entra quem não deve. Por isso é que no alojamento local nós temos sempre muita atenção ao número de hóspedes de cada reserva para garantir que só entram aqueles que podem. Relativamente a dar a cara e às pessoas que me odeiam e às que me amam, eu faço um esforço para agradar e tratar convenientemente a ambas, de modo que as que me odeiam, enfim, fazem-me contente pelos motivos que me odeiam, e aquelas que eu não gostar de mim também me fazem sentir, enfim, feliz por poder ajudar. A Carla é vista como alguém que está a transformar o centro de Lisboa numa espécie de Disney do alojamento local. Quem é que a Carla pensa que é para impedir as pessoas de morarem em sítios com ruas apertadas, cheios de baratas e que normalmente cheiram mal? Eu pensava que licenciar um AL era complicado, mas vir aqui responder estas perguntas não é fácil. Eu vim viver para Lisboa em 99 e, de facto, se houve desalojamentos em Alfama e na Moraria, foi efetivamente de ratos e de baratas e de uma série de pestes que havia e que, curiosamente, enfim, de forma triste e infeliz, estão a regressar. Nós quisermos fazer uma viagem no tempo, basta ir hoje em dia de novo dar um passeio na Moraria e é como se tivéssemos perdido 10 anos, não é? Porque voltamos a 2014, àquela fase em que havia seringas no chão, pessoas a drogar-se. Ainda há poucos dias, eu tenho um filho pequeno, ainda há poucos dias estava a descer no Martim Muniz junto à muralha, e fiquei com medo, porque quando estou sozinha, sou assim atrevida e aventureira, mas com o meu filho pela mão, ele tem 4 anos e estavam sujeitos a injetar-se. E há muito tempo que eu não via. Sim. E isso era realmente um postal de Lisboa nos anos 90. Era e mesmo quando eu vim viver em 99, não é? Era o que acontecia e, infelizmente, com muita tristeza minha, e até já tenho conversado sobre o que é que se pode fazer, porque, embora as pessoas associem... Eu não sei onde é que coloco o alojamento local e as pessoas que trabalham em alojamento local, sei que nos colocam num sítio muito especial, no seu altar lá em casa, mas nós somos pessoas e somos cidadãos e moradores da cidade, somos fregueses das nossas freguesias e seja o problema da habitação, seja estes problemas sociais, impactam-nos de igual modo, sendo que até nos afetam um pouquinho mais além, porque é-nos apontado o dedo da culpa, não é? Parece que, enfim, se fôssemos o Fiat Punto, culpavam-nos do trânsito em Lisboa, não é? Ou seja, nós andamos por ali, quem tem um Fiat Punto anda, mas nem são a maioria, não é? E nem são os culpados pelas filas e filas de trânsito que temos na cidade. O AL acaba por ser exatamente a mesma coisa, mas calhou-nos a nós que nos apontasse o dedo e que nos acusassem de despejar as pessoas. Sim, e as placas são giras. Eu acho que nunca ninguém disse isto. Aquelas placas são giras. Mas aquilo é transparente, diz a ele, a fonte é bonita. Mas há quem tenha gostado tanto dessas placas que já as replicou. Portanto, agora, desde que foi proibido o AL, se vocês repararem, as placas transitaram de AL, de alojamento local, para AT, de apartamento turístico, que é o AL dos hotéis. Certo. Ou seja, se o AL é uma plaquinha que refere o segundo esquerdo ou o terceiro direito, o AT é o prédio inteiro, porque é a condição essencial para se poder ter um apartamento turístico, é transformar aquele prédio inteiro, que antes era residencial, em apartamentos turísticos, que nunca mais, por força das alterações estruturais que foi obrigado a ter, nunca mais passará a estar como oferta de habitação. Enquanto o AL hoje é um AL, portanto tem turistas de 2, 3 dias, 2, 3 meses, portanto, mas amanhã, se eu for viver para fora e não tiver tempo para receber os turistas, ou se ficar farta, como toda a gente está em outubro, que já não pode ver turistas à frente, consideramos muitas vezes, eu vou deixar isto
deixar de me preocupar com nódulos nos lençóis e vou pôr isto em arrendamento. Portanto, dá menos trabalho, muitas vezes até dá mais dinheiro e, sobretudo agora, com aqueles programas de incentivo aos nómadas digitais, que precisam de um visto. Para ter o visto, precisam de um contrato de arrendamento de 12 meses. Portanto, o que é que são 50 mil euros para um americano para ter um visto? Não é? Portanto, qualquer estúdio vale 50 mil euros em 12 meses. Claro. Portanto, de modo que é mais fácil estar no arrendamento tradicional do que no alojamento local. Foi fácil a certos grupos, enfim, quando começaram a achar a nossa plaquinha muito bonitinha, quererem também ter a deles e Exato. moverem os cordelinhos necessários para diminuir o número de plaquinhas que dizem AL e aumentar na ordem das centenas, não é? As plaquinhas, portanto, e centenas são edifícios, as plaquinhas AT. E a coisa começou toda, que eu me lembro, com o Airbnb, portanto, aquilo, o Couchsurfing, em que a gente metia Sim. 2 artistas que vinham não sei de onde e ficavam lá em casa e ficavam no sofá. Portanto, Eu a acho que primeira ideia que eu tinha começa da antes. internet ter a Começou ver com... antes. Começa antes, quando a malta nos Santos Populares cobra €1 para tu ires à casa deles, à casa de banho. Começou antes. Miguel Neves. Começou quando Camões acabou os Lusíadas e escreveu inveja, ponto. Ok? Começou aí. E depois... Sim, eu sou couchsurfer, aliás, tenho aquelas contas especiais de quem começou no início e viajei muito pela Europa em couchsurfing. Há gente que tem mesmo um quarto só para receber tinha Certo. na altura, E não é? que tinha, não é? Que tinha mesmo eu isso. viajei, cheguei a ter 50 euros, ir para Roma, estar lá 4 dias no Primo Maggio, não pagar alojamento, ter guia turístico, ficar com, enfim, o DRR todo amassado por fazer a Via Ápia antiga de bicicleta, assim, não é? Porque nessa altura em Lisboa ainda não não se usava andar de bicicleta, mas sim, só que, e fiz muito couchsurf em Portugal, contudo, em 2011, a crise, enfim, as coisas chegam sempre um bocadinho atrasadas aqui, não é? E, portanto, a crise do subprime também chegou assim um bocadinho. E também deixei de ser couchsurfer. Exato. E passei a ser o que se chama Airbnb. Airbnb, exatamente. Nós vamos agora pô-la à prova, Carla. Temos aqui... não avisámos. E não avisámos. São 3 perguntas, é um quiz que a gente tem aqui para a Carla, para perceber então, a Carla é a cara do alojamento local. O que é que a Carla sabe então sobre o alojamento local? João. Vamos a isto. Qual destas 3 categorias tem Portugal no top 3? Casas com telhado que pinga, casas mais caras ou tamanho médio das casas? Em qual destes 3 Portugal está no top 3? Antes do AEL eram as casas que pingavam, mas nós resolvemos, porque nós recuperámos. Mas agora ainda é. Mas sim, é muito por aí, é muito por aí. Ainda há muita casa por recuperar, é muito por aí. Vou eu outra vez? Faz Se todas. for em Lisboa, 5% estão devolutas, não é? 5%? Quase metade das quais são património público. E isso é que é o tema. Portanto, 5% das casas em Lisboa, património público. O problema da habitação é esse. O problema da habitação não é falta de casas. 5% estamos a falar de que números? Sabe não? Em Lisboa... À volta de... Da cidade, se for fora da cidade, são 60 mil. Sim. Dá para ir para umas quantas pessoas ainda. Sim. Exatamente. Qual é que é a percentagem entre casas alugadas e compradas em Portugal? Portanto, qual é que é a percentagem entre uma e outra? Portanto, casas com... Os portugueses são muito proprietários, não é? Sim, portanto, exatamente. tradicionalmente, por isso é que também esta questão do acesso ao arrendamento é uma questão recente, porque nós tradicionalmente somos compradores de casa. Eu diria que, portanto, eu já sou antiga, que nasci em 80, mas os meus registros, à altura que foram atualizados, devia estar na ordem dos 60 e qualquer coisa por cento das casas É quase, exatamente. Está muito por aí. Está muito por aí, nos 70. Sim, 60 e tais, 70, sim. Exatamente. Eu reduzi dos 70 para os 60 e tais, porque entretanto as pessoas não conseguem comprar casa, não é? Portanto eu pensei, já se passou algum tempo, passaram-se alguns meses desde que eu vi as estatísticas, certeza que já são menos. E depois tem aqui uma curiosidade, que é na Europa 53% vive numa casa, 46% num apartamento e 1% em barcos e tendas.
barcos e tendas, que nós cá temos pouco. Sim, Portanto, sim, sim. Não, então em Portugal, Lisboa também já há muita gente a viver em tendas. Sim, em barcos ainda não. Em barcos, eu estava mais nos barcos, Sim, mas em sim, barcos. em tendas já há Venda, bastante, não é? infelizmente. Se nós Em tendas já, acontecesse o mesmo já. que aconteceu em Valência há poucos dias, Certo. e Sim. nós não Exatamente. estamos nada preparados. Certo, O certo. plano Nada de mesmo. drenagem da cidade está a arrastar-se. Sim. Última pergunta. Qual é a medida considerada mínima para uma pessoa viver? A medida dentro de uma casa? Em número de quartos. Quantos quartos é que são? Qual é que Eu é? precisava de muitos, porque eu gosto do meu espaço. Infelizmente, tenho 2, mas a medida mínima, considerando que não queremos viver como as galinhas, nem como os japoneses, por exemplo, ver uma pessoa só, Vamos pensar que sim. Quantos quartos é que tem assim, o número de quartos por pessoas? eu preciso de 2. 2. A média é 1.6. Pronto, está Tá arredondado, ali. arredondado Tá ali, é tá 2. ali. Arredondado E faz está, sentido está que eu muitas correto. vezes durmo na sala. Portanto, faz todo sentido. Faz todo sentido. Ora, mas o quiz está Tá Não, mas Perfeito, repara, eu e não está respondi porque distinção. eu preciso de 2, que um é para mim e outro é para os hóspedes. Não é? Exato, Porque eu tenho que certo. pagar a renda, Sim. de modo que tenho que pôr um no Airbnb. Claro. Ora, Carla, continuamos aqui com as perguntas. Quando pensamos em alojamento local, a primeira imagem que nos vem à cabeça é aquele concurso do Júlio Isidro a tentar meter 50 pessoas num mini. Isto é mesmo assim ou pintou-se isto de uma forma bastante exagerada? Há mitos, não é? Toda a gente está familiarizada com os mitos, e o alojamento local é um setor muito dado à existência de mitos. Uns porque são engraçados, outros porque dão jeito. Este mito, por exemplo, que existe, acha que existe porquê? Há a culpa de alguém, dos senhorios ou assim? É mesmo desconhecimento. Eu nem atribuía maldade a isso, até porque quem tem um alojamento local, para além de ser altamente regulado, eu nem sequer vou dizer excessivo, porque eu defendo, acho que a regulação nos traz segurança, etc. Portanto, sou Mas este é favorável. um ambiente seguro, pode dizer Sim, mal. sim. Não, mas eu defendo muito, acho que, aliás, o facto de sermos altamente regulados é um dos fatores que tem pedido que sejamos tratados como noutros países, não é? Ou destratados, não é que sejamos bem tratados, mas pelo menos existe um enquadramento legal, há um Estado de Direito, e dentro de um Estado de Direito quem é regulado e quem paga impostos tem umas garantias mínimas, não muitas, porque há muita instabilidade em termos legais e fiscais, mas as mínimas. Mas a legislação do alojamento local, e sobretudo desde 2014, obriga a, quando se faz o registro, se defina o número máximo de hóspedes por apartamento. E esse é também o número máximo que se pode divulgar nas plataformas. E é um número ao qual a ASAI está sempre muito, muito atenta. Ou seja, eles olham para o número de registro, vão ver os nossos anúncios na Booking ou na Airbnb, e se botam não bater com a perdigota, temos a ASAI à perna, não é? Mas não é só por isso. Efetivamente, nós nas plataformas, sobretudo casas que estão para 3, 4 pessoas, ou seja, para mais de 2, nós também cobramos um extra a partir da segunda pessoa, ou seja, o terceiro hóspede é mais 5 ou mais 10 euros, pronto, isso depois já depende da estratégia de preço de cada um. Portanto, é do interesse daquele proprietário de alojamento garantir que tem conhecimento, até porque também temos que informar o CEF, agora a AIMA, da identidade de todos os hóspedes, ou seja, nós temos que recolher o número de passaporte, a data de nascimento, o nome, temos que olhar para o passaporte e escrever essas coisas todas, de todos os hóspedes, sob pena de sermos multados. De modo que nós somos uma espécie de fiscais, até Exato, para a pesadelo trabalhar dos para- hóspedes, porque estamos sempre a validar quantos é que são, quantos é que podem entrar. Certo. Temos programas nos módems para perceber quantos telefones diferentes é que estão ligados à internet. Porquê? Também para garantir que não fazem barulho, que não incomodam os vizinhos, porque 2 pessoas passam o dia inteiro a passear, etc., chegam a casa, estão cansadas e, enfim, vão dormir, mas se forem 4 pessoas já se sentam a conversar, assim, já de forma animada e alta, e incomodam, não é? E ninguém quer um vizinho chateado. Exatamente. De modo que, não, para além de não caberem, porque o AL é quase todo em casas minúsculas, portanto não cabiam 50 num Mini, nem num T0 em Alfama, mas as circunstâncias não promovem. Já o arrendamento é outra coisa, porque o senhorio não está sempre lá, não está atento. Nós estamos, não é? De modo que, mesmo que nós quiséssemos, mito. não dava. É mito. É mito, e parvoíce. Exatamente. Eu também vim do Pedro. Era o que esperava. Não sei se a Carla já foi a algum escape room,
dá a ideia às vezes que o licenciamento funciona da mesma forma. Há muitos enigmas, muitos puzzles, é preciso encaixar os cheques nos bolsos certos. Porquê é que é tudo tão difícil? Eu vou começar pelos cheques nos bolsos certos. Há o alojamento local nem pagando. É que nós nem pagando conseguimos qualquer tipo de favor. Nós mesmo quando vamos a um balcão a fazer um registro de forma presencial, a pessoa que está do outro lado, que a atender a pessoa anterior parecia um caniche, de repente vira-se para nós e parece um bulldog. Pelo simples facto de nós termos um alojamento local ou de irmos registar um AEL. Portanto, aquela pessoa é mesmo caso para dizer, ela diz nem que me pagassem, porque efetivamente é difícil e dificulta... Alojamento ao local ou fobia? É um pouco... É fobia por via, enfim, daquele alimento de injeção constante, não é? Mas o licenciamento em si, ou seja, nos últimos anos é feito através de uma coisa que se chama BDE, que é o balcão do empreendedor. Então o empreendedor reúne a documentação toda, faz upload e o próprio sistema, quando não resolve cracar, não é? Ou ficar congelado, mas portanto não tem... não julga. O sistema aceita a documentação e valida, não é? Sim ou não, está conforme, não está conforme. O problema é quando há a intervenção do humano e se esse humano fizer parte de uma facção política particularmente desfavorável, ele vai dificultar o processo, sim. Há pouca oferta de habitação, falávamos nisso há pouco, especialmente agora com este fenómeno do teletrabalho. Fazia sentido converter área comercial em área residencial? Se fosse mais barato, eu não me importava nada de ter uma fotocopiadora na sala. Para fazer o quê? Notas? O que fosse. Alegadamente. Alegadamente. Não, e não é novidade. O Porto, por exemplo, que é uma autarquia algo desempoeirada, e já há muitos anos, aliás, desde o início desta nova era do alojamento local, que é desde o Decreto-Lei 128 de 2014, que no Porto é permitido com uma licença de serviço, ou seja, quando o uso de uma fração é serviços, comércio, pode efetuar-se o registro como alojamento local. Era uma das poucas autarquias onde isso era possível e faz todo o sentido, sobretudo porque há muitas lojas abandonadas e que podem facilmente ser reconvertidas em estúdios, etc. Eu própria... Bom, ao contrário do que se pensa no alojamento local, nós não temos muito dinheiro, porque se tivéssemos muito dinheiro não estávamos a trabalhar arduamente neste setor. Mas já fiquei alojada na Islândia, numa garagem. Mas assim, aquela garagem, já tinha uma televisão maior do que, talvez maior do que esta, não é? Porque eu tinha visto uma televisão tão grande assim, e depois era de facto um luxo ali, mas a tipologia era uma garagem, não é? Tinha o portão de garagem, etc. Não é? Em Portugal parece-me que sim, mas o problema não me parece que seja não haver frações, portanto fogos, casas passíveis de serem habitadas e de terem a licença de habitação, não é? O problema, ponto 1, é a distribuição geográfica. Muitas vezes os sítios onde as pessoas querem ou precisam morar não coincidem com os lugares onde há essa disponibilidade de casas, não é? Se nós dividirmos o país ao meio, na longitudinal, nós conseguimos perceber que há muitas casas deste lado e muitas pessoas deste, não é? O mesmo com os serviços, as escolas, o emprego, etc., traz as pessoas para uma concentração. Depois, não havendo o acompanhamento do aumento da população numa área com a nova construção ou reabilitação por via da burocracia, muitas vezes, não é só o espaço, é difícil reabilitar, é moroso, do ponto de vista burocrático é um pesadelo absoluto, aí sim é preciso pôr as notinhas nos sítios certos, e mesmo assim, mas depois em termos de construção, nas últimas décadas o decréscimo foi brutal, sim, não é? Passou de 700 mil por década para 100 mil, ou seja, de facto não há casas para tanta gente no local onde as pessoas estão, mas se nós distribuíssemos a população, se fizéssemos um levantamento do número de casas, há casas em excesso. No caso do AEL, o AEL representa 2% do número de casas que existe, ou seja, não faz sentido apontar-se o AEL como... é que, ainda por cima, é quase a maioria... Esta coisa do AEL em centros urbanos é que é a novidade. Lisboa, Porto,
Coimbra, etc. Porque não estávamos habituados a... As pessoas não queriam vir de férias para as nossas cidades. Para Lisboa, então, quem é que queria? Mas o AL em zonas balneares, etc., enfim, a quantidade de gente que tem segundas habitações, portanto, as suas casas de férias, que depois disponibilizava aos amigos, não é? Sem fatura, é muito grande. O Algarve cresceu assim, a Nazaré cresceu assim. As zonas balneares portuguesas, enfim, é o que acontece. Essas casas estavam vazias. Enfim, o mesmo depois aconteceu com as casas vazias aqui em Lisboa e nos centros históricos em geral. Ou seja, eu não tenho casa de férias, não é? A minha casa de férias é a casa de férias dos outros, mas é comum quando nós temos um espaço que tem terra, não é? Portanto, imagina uma casa que depois tem um pequeno jardim. Se eu estiver 6 meses sem ir lá, o jardim ficou cheio de vegetação, porque onde havia terra, as plantinhas cresceram, encontraram aquele espaço e cresceram, mas se eu entrar, abrir a porta, eu não tenho vegetação no chão, pois não, porque está ocupado, não era um terreno fértil para haver vegetação nova. O mesmo aconteceu nos centros históricos de Lisboa. Ou seja, a natureza não gosta de espaços vazios, não é? É o que acontece. E aqui estes espaços estavam vazios, estavam abandonados. Portanto, quando acontece um contexto em que as pessoas têm alguma pequena indemnização de terem sido despedidas por via da crise, ou que pediram um empréstimo, ou que tinham umas poupanças, muito portanto, nessa... elas cresceram e utilizaram os espaços que estavam propícios a esse uso. Até porque eram os baratos. E com o advento das low cost, casa, chegarem a... juntou-se a fome à vontade de comer, Exatamente. não é? Juntou-se o facto de ser muito barato. É incrível, mas o meu trabalho é alojamento local e trabalho com pessoas normais, eu costumo dizer, casas com rugas e cicatrizes. Não, as pessoas às vezes associam muito o alojamento local ao investidor, etc. Eu trabalho com pessoas realmente muito normais, aliás, tão normais que chateiam, porque agora começou a época baixa, já me começam a ligar, Carla, mas não há hostes, eu tenho contas para pagar. Portanto, isto não é o perfil de uma pessoa que está a nadar em dinheiro. Mas para lhe dar um exemplo de uma dessas pessoas em concreto, comprou um estúdio ali junto à Praça das Flores por 15 ou 20 mil euros. Um estúdio. E porquê que comprou? Porque ninguém quis. Exato. Porque ele estava lá, porque ninguém viu o potencial, porque nem achou que um estúdio no primeiro andar, acessível por umas escadas que têm pouco mais de meio metro, portanto ninguém achou que aquilo fosse um bom investimento. Mas esta pessoa em particular vive fora, tinha algum dinheirinho, portanto 20 mil euros, gastou mais 15 mil euros a remodelar. Ficou um estúdio muito engraçado, junto à Praça das Flores, e que de facto permite a essa pessoa poupar para quando um dia regressar a Portugal tem um pé de meia. Mas a casa de facto estava lá e enquanto ela esteve vazia ninguém quis, e durante muitos anos, enquanto este advento do AL não teve tanta visibilidade, enquanto as pessoas não começaram a ir ver os anúncios da Airbnb como quem vai ver um catálogo da La Redoute, não é? Ai, casa tão gira, eu podia viver aqui. Não podia, porque só podia ter um par de sapatos. E porque não tem espaço para a máquina de lavar. Exato. E porque não tem estantes para os livros. E porque não tem roupeiro. E porque só tem um bico no fogão porque não há espaço para mais. E porque o frigorífico é daqueles debaixo da bancada. Ou seja, não podia. Parece muito engraçado uma casinha de bonecas. Mas não serve. Aliás, é por isso que ela estava vazia. Claro. Porque não servia para ninguém. Para mais nada. Uma das coisas que há bocado falou foi exatamente isso nas regras, nas imposições, nas metragens. O pico do fogão não pode estar ao lado. Há uma série de imposições absolutamente ridículas que vocês têm que lidar sei lá, esse tipo de limitações. Uma cama tem que estar com não sei quantos metros e tem que estar... Mas esse é o problema da habitação, porque o regeu não impacta, portanto, apenas o alojamento local. O alojamento local é uma atividade que é desempenhada numa casa, não é? Portanto, previamente a ser alojamento local é uma habitação e aí tem de cumprir as regras do regeu. E sim, complica, aliás, ao ponto de o regeu prever quantos centímetros, 15 centímetros tem que ter um passeio, tem que ter banheira e bidé, tem de ter X metros quadrados. O famoso bidé gate do Carlos Guimarães Pinto, exatamente. Por exemplo, não é? Sim, essa é uma das razões pelas quais não se consegue construir habitações acessíveis. Porque com os gastos que tem que se ter para se cumprir todos os requisitos necessários, ninguém consegue, mesmo quando é construção pública, ninguém consegue. Aliás, quem faz a gestão até do orçamento familiar, não é preciso gerir um negócio para perceber
que quando nós fazemos um investimento temos alguma expectativa de retorno, senão chama-se outra coisa qualquer, não é? Claro. Ou chama-se, enfim, um mau investimento, ou chama-se, enfim, exato. Ou outro nome até menos Mas eufemístico. força nisso. Venha com o Mas nome a todo. verdade é essa, há uma série de constrangimentos que começam precisamente numa modernização não só administrativa, não é? Para não, quem vai construir não tem que levar aqueles carrinhos, não é? Que parece as pessoas falam que a doença de Lisboa é o barulhinho dos trolleys, mas muito do barulhinho dos trolleys são o barulhinho dos trolleys que se leva com os processos para ir à Câmara, não é? Ou para ir às repartições. Documentação. Não são só turistas, é a documentação dos processos todos, cada vez que se vai à Câmara perguntar se já foi aprovado o projeto para mudar a cor de uma janela, não é? Portanto, isso é uma das coisas que mais atrasa, e depois também se precisava de uma modernização e educação das próprias pessoas que estão... Mas há assim a alguma reagir. delicadeza dessa questão dos centímetros Que seja assim mais impressiona. ridículo. Os centímetros são sempre muito importantes e trazem sempre muitos problemas. No caso do AEL, foi legislado agora em... São tantas atualizações, portanto foi em 2014, depois foi em 2015, depois foi em 2018, depois foi em 2020, depois foi em 2022... Portanto, há sempre. Claro. Assim que nós Este pomos ainda a não cabeça foi, de mas fora, temos já tempo. foi, Calma, já foi, mas foi bom. já foi. Mas desta vez foi bom. Calma. Portanto, e em 2025 vai ser com autárquicas, enfim, Claro. vai ser um fartote. Só aí vão Mas ser vou 4, dar um não é? exemplo. Nos Açores, o AEL dos Açores, o regulamento obriga a que o quarto tenha um espelho e uma cadeira. Ora, cá está. Essencial. Sim, pá. Essencial. Um espelho e uma cadeira. Sim, de facto. Exato. Não pode ter nem só o espelho, nem só a cadeira. Sim. Uma sem a outra é tipo quadro e caneta. Exatamente. Faz todo sentido. Dá-se a entender. Não é? O resto eu acho muito bem. Extintor, manta de incêndio, kit de primeiros socorros, livro de informações em 4 línguas, a fixação da lei do ruído, discriminando os diferentes horários em que se pode ou não pode, ou pode fazer mais ou menos, ruído, o sinal de não fumadores. É uma festa, nós entramos num alojamento local, percebemos logo se está legal ou não. Se for muito bonitinho, com as paredes todas limpas, sem sinalética nenhuma, é ilegal. Se tiver um extintor de 6 kg, se tiver uma manta de incêndio no máximo a um braço de distância do fogão, se tiver a sinalética fotoluminescente, se tiver o sinal do 112, que tem que ser fundo vermelho, letras brancas, se tiver o não fumadores com mínimo 16 cm de comprimento na longitudinal, 7 cm de altura. Portanto, se tivermos essas coisas 4 todas... rapazes loiros com um bloco de um lápis. Eu de repente parecia que estava numa aula de código. Por exemplo, não é? Nós até já encontramos mais ou menos assim uma fórmula que é pôr tudo atrás da porta. Cumpre 2 critérios. Existe e todos os hóspedes vêm, porque eles todos têm que entrar e sair, não é? Portanto, quando estão a Não é pôr que eu estou a pensar que, por exemplo, nos Açores, com isso tudo, mais o cadeira espelho, e o espelho, não exato. cabe lá a pessoa. Não é? De Exatamente. repente não cabe lá a pessoa. Pronto. Mas é muito engraçado. Barcelona vai deixar de ter AEL em 2028, Berlim já não tem, nem Nova Iorque. Os preços para alojamento de turistas dispararam. Isto vai aumentar o mercado, o tal mercado ilegal de alojamento. Vamos ter que começar a fingir que estamos a receber primos diferentes lá em casa todas as semanas. Eles nunca tiveram AEL. A AEL é uma coisa exclusiva de Portugal. Eles têm short-term rentals e de Fica facto não muito vai. melhor em estrangeiro. E só no estrangeiro, não importa se é uma garagem, mas eu quero estar no Exato. estrangeiro. Não, eu estive em Nova Iorque já depois da proibição. Fiquei a 5 minutos de Times Square por 80 euros por noite, num lugar espetacular, em que supostamente a host vivia lá. Assim, a proibição, Supostamente porque nunca a viu. eu vi, mas ela não vivia lá. Claro. Certo. ok. Não, a proibição não resolve. Sobretudo quando se proíbe sem se pensar e sem se medir. Porque, sim, as moratórias são muito importantes. Parar, olhar, verificar, portanto, entender... Outra vez o exame de código. Qual não é? é que é? É muito importante quando nós estamos a tomar uma decisão, entender qual é que é o impacto daquela medida. E em Barcelona, por exemplo, o que aconteceu foi os hotéis encareceram bastante, portanto, como aconteceu também em Portugal, não resolveu o problema da habitação. Isso aconteceu quando eu vivia lá e entretanto, piorou, não é? Ou seja, o facto de se estar a proibir o alojamento local
apenas está a fazer com que o terreno esteja mais fértil e desimpedido para o mercado hoteleiro. Ainda há pouco lhes falava do caso flagrante dos apartamentos turísticos a surgir em zonas onde o AL foi proibido em 2018. Ou seja, então o terceiro esquerdo tira um fogo à habitação, mas um AT num quarteirão inteiro não tira a habitação. Ou uma daquelas lojas agora ali do Rossio, que ocupa aquilo tudo, não tira a habitação. Portanto, em Barcelona, naturalmente, não vai, já foi entregue agora ontem, creio, à União Europeia, há uma associação que é a Associação Europeia do Short Term Rental, e portanto não faz sentido nenhum estar a proibir-se assim. Mas acha que vai sempre haver forma de contornar, por exemplo, como essa habitação em Nova Iorque, da pessoa que supostamente lá morava em casa? É as pessoas serem empurradas por quem tem necessidade. Eu, se não tiver necessidade de prevaricar, eu prefiro agir na legalidade. Portanto, esta coisa de se achar que quem tem um alojamento local o faz porque gosta de estar à margem da lei é mais um mito. Porque se há setor empreendedor e cumpridor em Portugal e que não consegue fugir ao fisco, é o AEL. E as pessoas... Toda a gente gosta de dormir descansada. Acredito que sim. E acredito que as pessoas gostam de agir na legalidade. Portanto, este tipo de legislação que ninguém consegue entender só leva a esse tipo de reação. E nem é muito, porque quando o AEL foi proibido, as pessoas não precisaram de ficar no AEL. Portanto, o que as pessoas fazem é encontrar outras alternativas. Em Portugal nem sequer é necessário ir muito longe. É porque o governo cria o problema, mas depois encontra logo uma solução. Não sabe, porque se soubesse que era uma solução não a criava. Mas falo. Quando começaram aquelas proibições assim um bocadinho mais esotéricas, intensas, em 2018, depois de 2020, etc., quando se começou a falar mal dos vistos gold e das reformas dos reformados franceses, etc., portanto, houve a necessidade de se mudar os nomes às coisas. Não se mudam as coisas, mudam-se os nomes às coisas, porque as pessoas depois, enfim, já não se fala dos vistos gold, fala-se, enfim, parece que não existe. Então criou-se uma coisa que são os vistos D7 e D8, que são vistos que têm uma série de condições para as pessoas virem. Basicamente, elas todas têm que ter muito dinheiro, não é? Têm que... É questão destes vistos, D8 não é? é o número de notas. Pronto, é o número de pontinhos, não é? Dê-nos 7, dê-nos 8, exato, dê-nos 9, zeros. dê-nos 10, dê-nos o que for preciso. E então, eles criaram, uma das condições é para se poder submeter a documentação para requerer esses vistos, temos que ter um contrato de arrendamento de no mínimo 12 meses. Ou seja, temos um americano que está nos Estados Unidos e que sabe para submeter, portanto ele não está em Lisboa sequer, nem vem, mas sabe que ele precisa daquele documento que diz contrato de arrendamento para habitação há 12 meses. E contacta o Zé Manel e diz ao Zé Manel, eu vi que tens um estúdio, eu quero um contrato de 12 meses. E o Zé Manel também está a conversar com o Francisco, portanto está ali na dúvida se lhe faz 600 ou 700 euros por mês, e de repente o Michael tem disponibilidade para pagar 60 mil euros porque o que ele quer é o visto. E o que é um visto, não é? Comparado com os míseros 60 mil euros. Portanto, ele quer aquele visto porque vai poder viver em Lisboa, ter acesso à nossa educação, à saúde, claro, grátis praticamente, porque até o privado para eles é grátis, quase, tem acesso a benefícios fiscais, ao nosso sol, à nossa gastronomia, a andar de forma segura nas ruas. 60 mil euros é nada, até porque os ordenados lá portanto, são muito mais elevados. Portanto, de repente, um contrato... Então, se quiser, arrendar-me um quarto lá de casa. O Michael facilmente liberta 40, 50, 60 mil euros por um T0 durante 12 meses. É fazer as contas. O Francisco foi à vida. E a culpa não é do Zé Manel. A culpa é de quem criou um contexto que, de repente, põe a competir com o Francisco um tubarão como o Michael. O número de casas continua a ser o mesmo. O dono daquele apartamento continua a ter a necessidade de pagar as suas contas. Não sabe como é o dia da manhã, se vai precisar de mais dinheiro para a educação da filha, para o balé do filho ou para alguma doença que surja na família. Portanto, ele quer aqueles 40 ou 50 ou 60 mil euros do Michael e quer lá saber do Francisco. E o Francisco depois vai para as manifestações na Avenida da Liberdade a dizer que tem direito à habitação. E tem. Mas o problema não é o AEL. O problema foi quem criou as condições para atrair esses tubarões para o nosso lago.
e que não assume Sim, e que não sabe resolver. E não é inocente, porque 60 mil também paga mais de imposto do que pagavam os 600. Portanto, provavelmente. Não, isto é que o Zé Manel, que tem aquele T0, se o tem registado como alojamento local, ele, enfim, faz um contrato de arrendamento tradicional, paga 28%, uma taxa liberatória, que depois, em sede de IRS, quando está a fazer a declaração, pode escolher ser tributado de acordo com as regras do AEL. Do mesmo modo que quem faz um AEL pode escolher ser tributado de acordo com as regras do arrendamento tradicional. Portanto, fiscalmente, a única facilidade aqui, e embora naturalmente o enquadramento fiscal do arrendamento é pesadíssimo, não faz sentido e afasta, tem duas consequências. Afasta as pessoas do arrendamento e aquelas que não afasta-as dos arrendamentos legais. Certo. Porque não fazem contrato, não é? Mas... Fazem por parte. Ou uma coisa assim qualquer. Não fazem, vai assim. Pronto, não é? Mas no caso do Michael, ele precisa mesmo do documento, portanto não há como fugir. Mas 28%... Não, eu digo do ponto de vista do Estado, sabe melhor entrar os 60 mil, portanto, está-se a ter esse retorno do Mas o AEL tem muita coisa, porque o AEL não paga só o imposto sobre o alojamento, paga IVA, ok? Paga uma série de taxas e taxinhas, tem de estar continuamente, portanto a questão do livro de reclamações, pronto, compra-se uma vez, está ali, mas se um hóspede rasga, temos que substituir, e agora até temos que comprar um livro de reclamações online, que tem que comprar um livro de reclamações online. É, porque temos de ter o físico e o online tem 25 folhas. Claro. É um limite. Se tivermos 25 reclamações, como aquilo, o PDF gasta-se, não é? Não, toda a gente sabe isso. Sim. Tem que se comprar outro a seguir, portanto tem que se comprar mais páginas. Isto é comprar folhas de Excel. Sim. Ou colunas, não é? Ou linhas. Não, há absurdos desses. É como aquelas ciclovias que vão parar ao meio da rotunda do Marquês de Pombal, não é? Portanto, claramente foram desenhadas porque eu nunca ando de bicicleta, ou pelo menos não ando de bicicleta na cidade, não é? Que sabe que não convém, aliás, até mesmo um saltinho assim, não é? Saltamos para a rotunda quando acaba a ciclovia. Portanto, estes iluminados que não sabem o que é gerir um negócio também acharam que, mas vamos ganhar mais uns trocos aqui com mais folhas digitais. Claro. É brilhante. Sim. Brilhante. Não, mas é tudo assim. É tudo assim. Há uma série de requisitos que não fazem sentido. E quando não se consegue encontrar sentido nas coisas, custa mais cumprir. Todavia, o AEL cumpre. Se formos ver, eu fiz um site há uns 10 anos que se chama aelesclarecimentos.pt, onde eu coloquei toda a informação necessária para iniciar, operar, cumprir todas as obrigações legais e fiscais. E pus uma pequena, uma páginazinha que diz ABC do AEL. E pensei, faço isto uma vez e isto é como os 10 mandamentos, não é? Claro, fica feito, não é? Fica feito. Só que não, o governo agora quase todos os anos muda e põe mais obrigações e depois muda e depois vê que corre mal e faz de outra maneira e depois faz pior, não é? É tipo um horóscopo. Exato. É que isto não traz, seja o AEL, seja qualquer tipo de negócio, seja qualquer cidadão, não traz confiança. E quando nós temos um problema de confiança, ou começamos a ouvir pessoas a dizer ainda bem que eu nunca me registrei. Exato. Porque isso acontece quando nós, num contexto em que se quer é trazer as pessoas para a legalidade e o Decreto-Lei de 2014 foi super importante. O AEL, de repente, passou-se para um número de registros muito... Não é que não existisse, eles existiam. Estavam, enfim, à margem, não é? Esse site vai sendo atualizado ou está... Depende, durante o verão não vai, agora tenho que atualizar. Eu, na verdade, devo confessar, depende por vários fatores. Ele não é atualizado desde janeiro de 2013, de 2014, de 2023, porque o governo anunciou mais habitação, etc. E aquilo pareceu-me tão absurdo que eu nunca acreditei que vingasse. Portanto, eu pus só uma nota a dizer, quando houver certezas sobre a legislação, atualizo. E estava mesmo convicta que o absurdo era tão grande que era impossível se conseguir traduzir numa lei aquelas intenções, tonterias, não é? Aquele PowerPoint famoso. A verdade é que sim, em outubro foi promulgada a lei, em outubro de 2023. Ainda assim eu pensei, não, eu não vou ainda perder tempo a alterar o site porque eu ainda acredito que se consiga mudar aquilo.
Estava em negação, completamente. Eu não estava em negação, eu estava em fúria. Eu estava em fúria São depois as de várias ano fases. As várias fases, em exatamente. manifestações, não sei se vocês acompanharam, mas eu comprei um escadote, uma caixinha de pastilhas de Strepsil, pedi um microfone emprestado à Angelique e comprei umas pilhas e fui no dia do Um fecho extintor, da... uma manta contra Não, incêndio. não, mas fui para a frente da FIL fazer uma manifestação. Nervosíssima, porque não sabia se as pessoas iam aparecer. Mas apareceram e foi brutal. E não perdi a voz, passa a publicidade, graças às ditas pastilhas. Mas em cima de um escadote fiz muito político subir aquele escadote. E efetivamente marcou-se a mudança do tom. O tom, os termos, como se fala de AEL desde aquele momento, é diferente porque demos um rosto às pessoas. Até então, porque são pessoas que estão muito ocupadas, porque o AEL, em muitos dos casos, nem é a sua atividade principal. Elas têm que coordenar aquela atividade de receber os hóspedes, limpar a casa, etc., com a sua vida profissional, não é? São pessoas que não conseguem aparecer quando se pede para elas virem ao almoço, para ver, tem que ir limpar uma casa. Estão sempre ocupadas. Nós deixamos de ter amigos. Os nossos amigos normais que não têm AEL deixam de ser nossos amigos por duas razões. Uma, já não nos aturam quando têm a oportunidade de nos ouvir falar, porque só falamos dos hóspedes, da oferta de hóspedes, projeto, legislação, não sei o quê. E outra é porque nós também já não temos muita oportunidade de estar com eles. Só em época baixa, não é? Época baixa, sim. é a época alta dos amigos. Pronto, não é? Que acaba por ser entre outubro e meio de março. Portanto, finais de outubro e meio de março, que é quando eles já estão a pensar no Natal, nas prendas, e vamos aqui, vamos ali, nós deixamos em paz, quero lá ir ver as luzes de Natal, quero descansar, porque já estamos muito, muito fatigados, não é? De modo que os nossos amigos acabam por ser depois as pessoas que trabalham connosco. É quase um estilo de vida. O AEL é um estilo de vida. Há pouco, estava-se a falar de religião e das novas religiões e de nós querermos encontrar sentido... Isto no episódio anterior gravámos. Em alguma coisa, não é? E de facto esta coisa de ser, como vocês disseram, a cara do AEL, não é porque eu de facto gostava mais de estar em casa, descansar, eu gosto de ler e também gosto de beber um copo de vinho e tal. Mas não dá para ficar a assistir ao que se está a tentar fazer de forma tão errada, tão injusta, tão ignorante e tão perniciosa e até com prejuízo para toda a gente ao alojamento local. Porque o alojamento local não são só estas 60 mil famílias que trabalham diretamente no alojamento local. É aquela senhora mais velha que, para apoiar a filha ou o genro ou o filho, para ir levar os netos e trazê-los da creche, ela não pode ter um emprego desde de manhã. Ela pode começar a partir das 10, por exemplo, e até às 4. Exato. Portanto, esta hora Adequa-se perfeitamente com os horários das limpezas do alojamento local. Portanto, as pessoas conseguem efetivamente ter aquele part-time, ter algum tempo à família, ter proximidade, portanto, estar mais ou menos descansadas, não é? E ter de facto um complemento. Ou, por exemplo, o Sr. Zé do Café. Porque eu quando vivia em Alvalade, eu estava sempre a resmungar, porque havia no resto de chão do meu prédio uma loja, que foi cabeleireira, que foi padaria, que foi frutaria, que foi uma coisa chique que eu nunca cheguei a perceber o que era, porque entretanto fechou era logo. Velas, provavelmente era velas. Porquê? E isto tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo. Exato. Não, mas repare, é que quando eu saía de casa aquilo ainda estava fechado e quando eu regressava à casa já estava fechado. Então, eu que vivia no prédio, eu não comprava ali nada. Eu e todos os meus vizinhos. Certo. Como é que um negócio sobrevive se ninguém compra e depois as pessoas rebelam-se, o alojamento local tirou os comércios do bairro? Pelo contrário, é a vida cotidiana que faz morrer o comércio. E é por isso que o comércio agradeceu tanto a chegada dos turistas aos bairros. Porque são os turistas a quem nós recomendamos, vá tomar o pequeno almoço, vá comprar um pãozinho, olha, diga ao Sr. António que foi a Carla. Ele não lhe dá desconto nenhum, mas olha, é um bocadinho mais generoso. Sim. Isto é o que o AEL faz. E de repente nós começamos a ver estes pequenos comércios tradicionais, não são aqueles cafés americanos, não é nada disso.
são aqueles pequenos comércios, outra vez, a conseguirem ter algum fogo, porque já há pessoas a comprar. Porque Há pessoas durante o dia no bairro, não é? Porque não sou eu. Eu mudei de casa para Chelas, portanto, de Alvalade para Chelas, isto até coincidiu com o alojamento local, mas ao contrário. Portanto, eu não saí de Chelas para Alvalade, foi o oposto. Há uma mercearia que vende fruta e etc. também no resto do chão. Eu não sei como é que eles sobrevivem, claramente é mais com pessoas do bairro do que comigo. Porque, mais uma vez, quando eu saio, ele ainda não abriu, quando eu chego, ele já está a pôr as caixas da fruta, portanto, já está para fechar, já está a pôr a arrumar as coisas. Portanto, as pessoas que trabalham, e nós, e quem ouve este podcast, só pode concordar comigo. Nós compramos nas grandes superfícies ou mandamos vir online. Como é que podemos acusar o AEL de acabar com estes pequenos negócios? Sim, isso Portanto, não, e mesmo os empregos, não é? Portanto, faz muita confusão ver os partidos de esquerda contra o AEL. Como é que é possível que eles sejam contra... Bom, eu sou sempre contra qualquer coisa, mas que sejam contra a acumulação de capital em pequenos grupos, portanto, num número reduzido de grupos, etc. Bem, eu consigo entender, quem não, acho que... A AEL é um... Mas o AEL é altamente capilarizado. E não só. Ao atacar o AEL, eles estão a promover uma expansão desenfreada dos hotéis. E uma das grandes diferenças, para além das experiências e tudo aquilo que de bom nos separa. E eu também sou cliente de hotel, depende do motivo da minha viagem. Se for sozinha ou uma conferência, eu prefiro ficar no hotel. É o hotel da conferência. Contudo, o dinheiro que eu deixo num hotel não filtra para a população. Os hotéis fazem parte de cadeias internacionais, portanto, vai lá para um grupo de acionistas qualquer, que não tem mal nenhum. Sim, mas não Mas é... a questão é, o dinheiro do terceiro esquerdo filtra para aquela família, filtra para o comércio local. Como é que os partidos de esquerda, e isto faz-me realmente muita impressão, até porque o único partido no qual eu alguma vez, e isto até vai fazer impressão agora, o que eu vou dizer, eu fui Sim. Exato. membro, tinha cartão filiada do partido, exato, num único partido, que foi o Bloco de Esquerda. Portanto, eu ia para... frequentava o ambiente cheio de fumo da sede do PSR, ali no Palmeiras, e depois transitei, cresci e aos 21 anos, creio, decidi filiar, porque achei que quem não é de esquerda quando é jovem também não... Claramente, não até se sente, receber o primeiro e tal. ordenado. E, depois, a partir daí, a gente pensa. até começar a trabalhar, Exato. efetivamente, não é? E pronto, ia para as manifes e para os acabamentos da Quarta Internacional, e estive em Génova 2001 a levar com gás lacrimogéneo, etc. Portanto, não se pode dizer que eu, enfim... Quem diria que ia enverdar por este que ia estar do outro lado da cerca, não é? Do outro lado da cerca é que eu não estou, não é? Não, que o Bloco estaria no... O Bloco, enfim, tem muitas pessoas irresponsáveis e há de implodir, God willing. Mas rapidamente e de maneira que sequer nem sequer chegue às próximas legislativas. Vou já acender uma velinha para isso acontecer. Bloco, PCP e essa canalha toda, incluindo o LIVRE. Uma pequena exceção feita ao pão. Sim. Ok? Pequena. Mas Uma vela mais pequenina. Vá, mais longevidade. Mas, de facto, faz-me impressão, porque estas famílias e as pessoas que estão no AEL, eu conheço-as. Mas eu conheço mesmo, no meu grupo estão mais de 80 mil pessoas. Pessoas que eu ajudo diariamente a cumprir a lei, etc. São pessoas que, com a crise, ficaram no desemprego. E são pessoas que eram demasiado novas para poder ir para a reforma e demasiado velhas para conseguir um trabalho. São pessoas que estavam... Eu já nem quero dizer deprimidas, embora, de facto, esse termo não fosse adequado. Mas estavam com muita dificuldade a encontrar um caminho. Aquela satisfação profissional e pessoal até que nós temos, aquele... O eu servir para alguma coisa, eu ter um propósito, eu saber fazer coisas bem, eu conseguir avaliar e ter aquela sensação de dever cumprido, não é? Há dias que são mesmo dias tramados, chatos, etc. Mas para quem trabalha em alojamento local, não interessa se o dia foi mesmo muito mau, mas chega uma review de um hóspede a dizer que esta experiência foi espetacular.
A sensação não é só de dever cumprido, é de orgulho naquilo que fazemos, de ficarmos para sempre nas memórias de alguém que foi cá passar férias, porque o AEL não é só uma cama. Uma cama todos os alojamentos têm, portanto isso não nos distingue. O que nos distingue é quando aquela pessoa vai embora e se lembra de Lisboa. O que nós fizemos e a experiência que nós lhe proporcionamos está lá. E é isso que vai determinar a recomendação que ela vai fazer a outras pessoas da nossa cidade. E é essa a memória que a vai alimentar e que vai ajudar a atravessar aqueles dias mais complicados no trabalho. Portanto, o nosso trabalho é esse. Eu acho que é uma maneira fantástica de acabarmos o episódio de hoje. Sim. Ficámos a aprender. Sim. Eu, pelo menos, aprendi. Pensava Sem que a coisa dúvida. mais estranha que havia no alojamento local era aqueles homens com 134 anos. Do alojamento local não, mas nas construções e nas Sim. habitações. Que andam a mostrar aqueles prédios novos. Aqueles senhores que estão num contentor com 134 anos, cheios de chaves. Pensava que isso era a coisa mais estranha que havia, mas não é. Ficámos a saber de cadeiras, ficámos a saber de espelhos. Sim. Coisas incríveis. Muito obrigado, Carla. por teres Obrigada. vindo. Muito obrigado. É isso, ficamos com mais um episódio do O que a Casa Gasta. Voltamos no próximo. Eu, Pedro Alves, aqui o João Pinto. Estamos no Spotify, em todas as plataformas de podcast, também no YouTube. Por isso, até o próximo episódio.